Quantas vezes aquela coisa do cenário ideal te impediu de fazer aquilo que você gostaria? Ou às vezes pode até não ter impedido, mas trouxe um conflito aí muito grande para que as coisas pudessem se realizar. Muitas dessas regras que a gente acaba estabelecendo para nós mesmos, sem perceber, são traduções de um perfeccionismo que pode estar morando aí dentro. E eu resolvi trazer esse tema aqui hoje, porque além de ser um tema que surge muito nas sessões de terapia, eu li um tempo atrás no livro do Rick Rubin, que é um produtor musical super bacana, que inclusive, se você quiser ler o livro, é esse aqui, que tá até ali atrás, não dá para ver, mas é muito interessante porque ele fala sobre a questão da produção de música, né, da produção artística de um modo geral, mas ele fala o quanto algumas regras que às vezes a gente acaba estabelecendo mais nos limitam do que colaboram. As regras têm as suas funções, claro, mas se a gente não se atenta a qual tem sido as funções dessas regras que a gente se estabelece, às vezes elas podem, na verdade, ser muito mais limitantes do que aquela coisa funcional que está auxiliando realmente a construir algo legal. E aí ele até usa de exemplo a pessoa que às vezes vai compor uma música e ela tem a compreensão de que a música precisa ter um determinado tempo e uma determinada estrutura, né? Sei lá, ela precisa ter o verso X, Y, Z, ela precisa ter o refrão e ela precisa caber em no máximo 3 minutos e meio, 4 minutos. E nisso de querer encaixar em algo que a pessoa acredita, né, ser uma regra pré-estabelecida, às vezes acaba sendo muito mais limitante do que algo que impulsiona ela a crescer e a trazer a originalidade dela à tona. E eu achei tão interessante, tão simbólico para a gente poder falar sobre o perfeccionismo, porque o perfeccionismo nada mais é do que regras que às vezes a gente impõe para nós mesmos, disfarçadas de qualquer outra coisa. Aquilo que às vezes a gente imagina ser algo para nos dar direção, pode estar sendo algo que muito mais está nos limitando a conseguir caminhar em direções que a gente deseja, que possam ser proveitosas do que qualquer outra coisa. E aí é muito interessante a gente pensar na dinâmica do perfeccionismo, né? Peraí, mas por que às vezes a gente se torna tão perfeccionista? E falando de uma máxima, é lógico que não é uma coisa para generalizar e falar que em todos os casos absolutamente é isso, mas na grande massiva maioria dos casos, o perfeccionismo ele é muito uma tradução de controle. E ele é um controle que na maioria das vezes é uma tradução de um desejo de arrumar fora aquilo que a gente não tem o poder ou a gente acha que não tem o poder de consertar dentro, numa espécie de tentativa de controle. E é interessante pensar que esse controle, ele provavelmente deve ter tido uma função muito importante de proteção emocional. E é justamente por isso que às vezes a gente acaba se tornando tão rígido em relação a esse controle. E ele pode aparecer no formato de regras que vão surgindo por aí, meio que ou a coisa acontece assim, ou é melhor que ela nem aconteça. Porque se ela não acontecer do jeito que eu planejei, dentro das regras que eu estabeleci, essa rigidez emocional em relação àquilo vai me causar tanto sofrimento que às vezes é melhor eu nem seguir naquela direção. Então, não é incomum que a gente veja pessoas que às vezes têm um desejo tão grande de fazer coisas da sua vida e que às vezes não fazem porque sabem que a gente não tem controle sobre a vida. Ah, mas e se eu falhar? E se não for desse jeito? E se não for daquela outra coisa que eu idealizei e aí sair dos meus planos? Quer saber? É melhor eu nem fazer. E aí a gente vai gerando uma frustração e, querendo ou não, tornando esse processo ainda mais rígido. Ou então até o contrário, quando você até se coloca para fazer aquilo, mas não sai muito bem como você quer e aquilo te causa irritação, te causa ali muito sofrimento emocional e faz com que você não queira dar continuidade ou com que você não queira dar novos passos em outras coisas futuramente. E é muito interessante a gente pensar que isso tudo normalmente vem de um lugar onde a pessoa possa ter experimentado tanta instabilidade na vida que ela precisou criar essas regras para achar que ela saberia o que vem depois. Porque se eu tenho regras e se eu as sigo, naturalmente eu sei qual vai ser o resultado.
Só que nem sempre, porque a vida não tem esse acordo com nós como nós achamos que temos com ela. E às vezes a vida chega e fala: não, as coisas não vão acontecer desse jeito, e é aí que vem uma frustração muito grande que pode acabar sendo paralisante, enfim. E levando isso em consideração, eu acredito que, naturalmente, um caminho muito importante para isso é a gente ter conhecimento sobre a nossa história, sobre as possíveis instabilidades que possam ter feito parte da nossa vida e principalmente sobre a nossa reação em relação a esse perfeccionismo. Porque para que a gente consiga ter um trabalho minimamente positivo em relação a isso, é aceitar que a falha, o recálculo de rota sempre vai fazer parte da nossa existência e que se a gente não criar flexibilidade em relação a isso, a gente vai continuar sofrendo. E aí tem um plus em relação a isso, que a gente só vai criar essa flexibilidade falhando, errando, se frustrando e tendo esse sofrimento emocional. Então, para além de tudo que eu já tagarelei aqui no vídeo de hoje, eu gostaria de deixar essa reflexão para que você consiga entender na sua vida onde é que o perfeccionismo pode estar te privando, pode estar te limitando, te atrapalhando. Faz sentido? Bem, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Me conta aqui nos comentários como é que o perfeccionismo atua ou já atuou na sua vida. Também deixa o seu curtir para o YouTube entender que é um bom vídeo, entregar para mais pessoas. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!